Mauro Cid começou a destruição do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, ele passou 10 horas na sede da Polícia Federal prestando depoimento. 10 horas é muito tempo. E por óbvio, ele não ficou essas 10 horas em silêncio como ele tinha ficado anteriormente. Porque a Polícia Federal não teria 10 horas de perguntas para serem feitas ao Mauro Cid. Então começa a ser especulado que Cid negociou alguma colaboração. Ou uma confissão ou uma delação, com o objetivo de salvar o pai e também a esposa, que o pressiona a delatar o Bolsonaro. Além disso, o próprio exército torce por uma delação do Mauro Cid, segundo informações que nós temos, e já negocia com ele. Na sua opinião, a delação ou a confissão do Mauro Cid naturaliza e colabora com a prisão do Bolsonaro? Cid vai destruir Bolsonaro para salvar a própria pele? E mais ainda, Bolsonaro tá tremendo? Deixa o seu like se você quer que Cid confesse e se inscreva no canal. Eu sei que muitos de vocês ficam ansiosos quando a gente faz esse tipo de vídeo sobre o Bolsonaro e perguntam quando ele vai ser preso. Mas nós temos que entender o processo que está acontecendo e quando essa prisão de fato vai ocorrer. A prisão não vai acontecer enquanto Augusto Aras estiver na PGR, nem Aras e nem Lindor Araújo. E por quê? Porque se os investigadores solicitarem qualquer movimento em direção à prisão do Bolsonaro e o Aras ou a Lindora derem um parecer favorável ao Bolsonaro, o que vai acontecer é que toda a estratégia da Polícia Federal vai cair por terra, porque vai ter uma divergência dentro do judiciário com relação à prisão do Bolsonaro, e ele vai poder falar que ele é um perseguido, que ele é uma vítima. Portanto, tudo vai acontecer naturalmente e o Bolsonaro só vai ser preso quando o processo de fato terminar. Nenhuma prisão preventiva vai acontecer. O máximo que pode acontecer contra o Bolsonaro é uma apreensão do passaporte. Porque se a gente começar a analisar os próprios depoimentos do Mauro Cid e a própria postura do Mauro Cid, a prisão do Bolsonaro, ela é simplesmente inevitável. O Cid, para vocês terem uma ideia, ele teve que comparecer à sede da Polícia Federal para prestar depoimento sobre o caso do Walter Delgatti. O advogado do Delgatti falou que o Cid esteve naquela reunião do Bolsonaro, da Zambelli, do Valdemar Costa Neto e outras pessoas também. A Polícia Federal quis saber se o Cid ele participou dessa reunião e se ele seria o elo de ligação do Delgatti com o Ministério da Defesa. Beleza, esse depoimento começou na sexta-feira, teve 6 horas de duração, mas teve um problema lá no sistema e só foram 2 horas de depoimento. Só que na segunda-feira, o Cid foi prestar depoimento e passou 10 horas. Então o Cid ficou 12 horas prestando depoimento a respeito do hacker. Muito estranho acreditar nisso, até porque 10 horas de depoimento. A Polícia Federal não teria 10 horas de pergunta para fazer com o Mauro Cid. Somando as outras 2 horas, seriam 12 horas de perguntas. Ficar em silêncio durante 12 horas? Então é especulado que o Mauro Cid tenha falado alguma coisa e tenha falado alguma coisa a respeito do caso das joias. Inclusive, falam que ele confessou, ou melhor, revelou todo o esquema da venda das joias, mas não apontou mandantes. O site O Antagonista disse que o Mauro Cid ele foi aconselhado pelos investigadores da Polícia Federal a permanecer em silêncio nos próximos dias, até a quinta-feira, dia 31, quando ele vai prestar um depoimento junto com outras pessoas, como Bolsonaro, Michele, Frederico Vassef e o pai, todos eles simultaneamente. E o objetivo do silêncio do Mauro Cid é não vazar nenhum tipo de informação para que as defesas do Bolsonaro não possam trabalhar em cima disso. Tanto que o Bolsonaro já está fazendo um media training para o depoimento para os depoimentos do próximo dia 31, porque ele vai prestar 2 depoimentos. 2. Tanto que o próprio advogado do Cid, que gosta de entrevista, fala: nós estamos muito cansados, foi um depoimento muito longo, é um processo muito cansativo, desviou do assunto. Desviou, ele não falou absolutamente nada. E nós temos que lembrar que o Alexandre de Moraes proibiu contatos de Bolsonaro e de Michele com o Mauro Cid, evitando assim que qualquer advogado ou qualquer pessoa possam forçar o Mauro Cid a se encontrar com Bolsonaro antes do depoimento. É bem possível que Bolsonaro e Michele fiquem em silêncio nesse depoimento, mas acredita-se que esse silêncio do Mauro Cid seja um indício de uma delação ou uma colaboração, na visão dos militares. Os militares, segundo o Valdo Cruz, do G1,
torcem para que o Mauro Cid tenha feito uma delação premiada no depoimento de segunda-feira, ou pelo menos que ele faça logo. Isso porque, segundo os militares que entraram em contato com o Waldo Cruz, a crise de imagem está absurda. Tanto o alto comando do Exército quanto o Ministério da Defesa falam que os militares as Forças Armadas como um todo, estão sangrando publicamente com esse caso do Mauro Cid. A crise de imagem é pesada, é algo sem precedentes na história dos militares e a única forma de estancar essa situação seria com uma delação do Mauro Cid apontando para Bolsonaro. Então, como nós estamos falando, já faz aí alguns dias e cada vez mais se confirma, os militares vão responsabilizar Bolsonaro, vão entregar Bolsonaro para preservar a imagem da própria corporação. Eles querem que o Mauro Cid delate Bolsonaro ou colabore com as investigações. Inclusive, eles estão negociando com o Mauro Cid, fazendo acenos à delação. O que nós temos de informação é que os militares, eles podem expulsar o Mauro Cid. Ah, mas isso seria muito ruim. Seria ótimo para ele, pelo seguinte: se o Mauro Cid confessar todo o caso das joias que ele vendeu, que ele recebeu ordens, coisas do tipo, ele vai ser enquadrado, vai ser aberto um processo administrativo contra ele, pelo fato dele ter tido uma postura não condizente com as Forças Armadas, ele vai ser expulso. Ao ser expulso, ele é considerado como alguém não vivo ou morto fictício. E o que vai acontecer? A família do Mauro Cid receberia uma pensão vitalícia. É o que está sendo ventilado na imprensa. E a gente não sabe se o Mauro Cid recebeu essa proposta diretamente ou se ele está recebendo pela imprensa. Mas é claro que isso é uma oferta. Delate, assuma a sua responsabilidade e você vai ganhar isso. Você não vai sair de mãos abanando. É um aceno, é um desejo das Forças Armadas para que o Mauro Cid delate o Bolsonaro. E vocês sabem que sem a proteção dos militares ou com a delação do Mauro Cid, a prisão fica muito natural para a sociedade, que a única coisa que falta é alguém apontando para o Bolsonaro como mandante no esquema das joias. Vai ser configurada possivelmente formação de quadrilha do Bolsonaro, do Mauro Cid, do Vacef e do pai do Mauro Cid, e Bolsonaro vai ser jogado na prisão. Essa situação toda tem um papel fundamental da esposa do Mauro Cid, a Gabriela Cid. O Cid, ele está preso preventivamente por conta da falsificação dos dados de vacinação do Bolsonaro. Ela também participou disso, os celulares dela foram vasculhados, tem lá o envolvimento dela com a falsificação e também com os atos antidemocráticos. A família do Cid está extremamente exposta e além da esposa do Mauro Cid, o pai dele também está envolvido. Quem buscou o César Bittencourt para substituir o advogado antigo foi a esposa do Mauro Cid. E ela está falando para ele fazer a delação premiada. Esse é o objetivo da esposa do Mauro Cid. Ela sabe que vai sofrer muitos ataques da família Bolsonaro, mas os ataques que ela vai sofrer dos bolsonaristas ou da própria família Bolsonaro, eles são menos danosos do que a exposição que a família está tendo nesse momento. A família de Mauro Cid é uma família que tem muito dinheiro nos Estados Unidos. O irmão dele é rico, muito rico, e tem negócios na família como um todo. Então essa situação do Mauro Cid atrapalha a família como um todo. Segundo informações da Andréa Sadi, Cid negocia uma delação premiada. Cid negocia pelo menos uma colaboração. E também a Miriam Leitão também falou e corroborou com essa informação de uma delação do Mauro Cid para salvar o pai. O pai, que é militar, está envolvido nessa história. A Andréa Sadi fala que o Cid pode fazer a colaboração para salvar o pai e a esposa. E também as Forças Armadas como um todo. Existem diferenças de confissão e delação premiada. Na confissão, o acusado, ele confessa a participação no esquema. Sim, eu participei, eu vendi as joias, eu comprei, eu vendi por tantos mil, eu peguei o dinheiro, eu emiti o recibo, eu acabei trazendo o dinheiro para o Brasil, e ele confessa tudo o que ele fez. Na delação, ele envolve outras pessoas, porque ele delata terceiros. E aí ele pode apontar mandantes. Foi Bolsonaro, Vacef comprou, meu pai vendeu, Carluxo pegou, eu entreguei para Michele. Isso é o que pode acontecer na delação. Até o momento, não está estabelecido pela imprensa o que Mauro Cid vai fazer. O advogado, o César Bittencourt, não quer que ele faça uma delação, mas a esposa do Mauro Cid e familiares querem que ele faça uma delação.
O que vai acontecer? Nós poderemos ter mais informações na próxima quinta, quando ele prestar o depoimento, e é esperado que na próxima quinta ele possa fazer o acordo de delação com a Polícia Federal. Até lá, Bolsonaro vai ficar sem voz, não vai nem precisar falar, porque ele não vai conseguir nem abrir a boca.